Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver Mais Forte. O meu nome é Pedro Correia e hoje eu venho explicar porque é que fazer mais flexões pode diminuir o risco de doença cardiovascular. Em primeiro lugar, é importante referir que as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de mortalidade global no mundo inteiro e que a evidência científica é bem robusta no que diz respeito à importância de manter boa forma física para diminuir o risco de doença cardiovascular e para aumentar a nossa longevidade funcional. Porque quando nós falamos do aumento da nossa capacidade física, não estamos a falar apenas do aumento da nossa capacidade cardiovascular, o VO2 máximo, mas também da nossa força muscular. São vários os estudos que têm vindo a reportar, estudos observacionais, que têm vindo a reportar que os indivíduos em melhor forma física, com mais força muscular e com melhor capacidade cardiorrespiratória, têm um menor risco de mortalidade e um menor risco de doença cardiovascular. E o estudo que eu quero partilhar convosco hoje foi um estudo que foi publicado em 2019, com 1.104 bombeiros norte-americanos e com uma idade média de 39,6 anos. Este estudo foi o primeiro a avaliar a associação existente entre a capacidade no exercício de flexões, ou seja, o número de flexões que cada participante conseguia fazer, e o risco de doença cardiovascular. Este follow-up foi feito durante 10 anos e os investigadores dividiram os participantes em 5 grupos. O primeiro grupo, 0 a 10 flexões, o segundo grupo, aqueles que fizeram entre 11 a 20 flexões, o terceiro grupo, aqueles que fizeram de 21 a 30 flexões, o quarto grupo, aqueles que fizeram de 31 a 40 flexões e o quinto grupo, aqueles que fizeram acima de 40 flexões, ou seja, de 41 flexões para cima. Aquilo que se verificou foi que os indivíduos que eram capazes de fazer mais de 40 flexões tiveram um risco de desenvolver doença cardiovascular bastante inferior em relação àqueles indivíduos que fizeram menos de 10. Na verdade, aqueles indivíduos que fizeram menos de 10 foram aqueles que apresentaram já um maior risco de doença cardiovascular. Porque outra coisa que se verificou também foi que aqueles indivíduos que fizeram mais de 11 flexões já tiveram alguma redução no risco de doença cardiovascular. Sendo assim, importa aqui fazer algumas notas. Em primeiro lugar, a realização de flexões é um bom indicador da nossa capacidade funcional, do nosso endurance muscular e é uma forma relativamente fácil, simples e gratuita para avaliar a nossa condição física, pelo menos no que diz respeito a esta componente da capacidade funcional e do endurance muscular. Por outro lado, também é uma forma, com base nos dados deste estudo, de conhecer mais um fator de risco que pode contribuir para o desenvolvimento de doença cardiovascular ao longo da vida. É importante não extrapolar estes dados para mulheres, este estudo foi feito em homens, se bem que podemos também considerar que fazer flexões, no caso das mulheres, também é uma componente essencial para diminuir o risco de doença cardiovascular e que as atividades que levam ao desenvolvimento de força muscular também vão reduzir o risco de doença cardiovascular ao longo da vida. A segunda nota que eu quero fazer é que este é um bom teste, é um teste fácil, funcional, para avaliar a capacidade física individual e o endurance muscular, particularmente o treino superior. Este é um teste que nós já temos vindo a realizar na The Strength Clinic desde 2016. Não necessariamente assim, nós não queremos medir a quantidade de flexões seguidas sem tempo, mas sim durante 1 minuto. E aquilo que nós queremos é que os nossos alunos, mulheres, sejam capazes de fazer entre 10 a 14 flexões no minuto. É um resultado que nós consideramos aceitável. E no caso dos homens, que eles sejam capazes de realizar de 20 a 29 flexões. Obviamente que aqui a componente técnica também é importante. Se houver alguma limitação funcional, alguma limitação estrutural, o teste pode ficar comprometido.
Mas, salvaguardando esses aspectos técnicos, nós queremos que, neste caso, tanto homens como mulheres sejam capazes de realizar um determinado número de flexões. E, provavelmente, quanto maior o número de flexões conseguirem realizar, menor será o risco de doença cardiovascular. Portanto, agora que já sabem que quanto mais flexões conseguirem fazer, menor poderá ser o risco de doença cardiovascular, é a altura de ir para o chão e testarem a vossa capacidade. Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me nos comentários quantas flexões é que fizeram e vemo-nos para a próxima. Um abraço.